O boi que guardava o sábado. Capítulo 5. O sol raiou e os homens continuaram atravessando a paisagem siberiana. O clima era razoavelmente agradável, mesmo com o sol brilhando em plena força. Uma leve brisa soprava, mas não o suficiente para afastar os mosquitos borrachudos e maruins que voavam ao redor dos homens. Nikolai e os outros não se haviam banhado por algum tempo. Isso acabou sendo um repelente natural contra os insetos. Moscas e mosquitos acharam desagradável o cheiro de suor azedo e voejavam ao redor por apenas alguns segundos antes de se afastar. Infelizmente, isso não bastava como um repelente para os maruins. Eles eram os piores. Eram tão minúsculos que ficava difícil vê-los, mas ali estavam eles. Entravam nos olhos, ouvidos e nariz das pessoas. Penetravam no cabelo e sob as dobras da roupa. Lugar nenhum parecia ficar fora do limite desses insetinhos irritantes. Por fim, Nikolai passou barro do pântano sobre o rosto, o pescoço e as mãos, para impedir que os insetos o incomodassem. Quando os outros homens viram como o lodo protegia Nikolai, seguiram seu exemplo. Havia uma rústica trilha através da tundra, e Nikolai achou que devia ser o caminho para o campo de prisioneiros. Não era uma trilha fácil de percorrer, especialmente por causa dos atoleiros e pântanos por toda parte. E era cansativo desviar-se deste lodaçal mole. Nenhuma alma sequer aparecia nos arredores. À medida que o dia passava, sem sinal de vida nenhuma, o mais estranho tipo de pânico se apoderou de Nikolai. Sentia como se estivesse caminhando para a extremidade do último deserto da terra, onde existia apenas a solidão absoluta. Com certeza, não poderia existir vida humana num local tão remoto. Mas, então, ele se lembrava de sua decisão e missão. Para onde quer que se encaminhasse, era ali que Deus precisava dele. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Essas eram palavras de uma das passagens favoritas de Nikolai na Escritura e faziam com que se lembrasse de seu compromisso com Deus. A ideia o acalmou um pouco e depois de algum tempo conseguiu recuperar a serenidade. Os homens prosseguiram andando depois do entardecer, mas como o sol se punha tão tarde nessa época do ano, o caminho continuava claramente iluminado. Então, justamente no momento em que o sol descia abaixo do horizonte, Nikolai vislumbrou algumas construções à distância. Todos apressaram o passo. Até ali haviam chegado. Depois de 11 dias com pão, água e algemas, a jornada por fim terminara. Ao se aproximarem do campo de prisioneiros, enquanto o crepúsculo do verão ártico descia com sombras que se aprofundavam, ainda havia luz suficiente para que Nikolai fizesse uma avaliação do local. Parecia que o campo tinha uma cozinha e um refeitório, e, naturalmente, alojamentos para a morada dos prisioneiros. Havia outros celeiros e cabanas também, e uma enorme horta, possivelmente do tamanho de 1 hectare. E, localizado proeminentemente no centro do campo, havia um prédio que parecia uma espécie de sede administrativa. Todavia, o que mais surpreendeu Nikolai foram os materiais da construção. A maioria das edificações não era feita de madeira, e sim com a terra da tundra. Ele ouvira falar de lugares onde o solo, com as raízes da relva, era cortado do chão em blocos e empilhado como tijolos para formar as paredes. Mas Nikolai, na verdade, nunca tinha visto isso com os próprios olhos. A maior parte dos prédios era feita desses torrões de barro, com exceção da cozinha e da sede administrativa. A madeira usada no acampamento devia ter sido trazida por carroções puxados a cavalo. Não havia outro jeito de obtê-la ali, calculou Nikolai. A construção dos prédios era bastante simples,
com altas chaminés saindo de coberturas de metal corrugado e com grande inclinação, destinadas a impedir o acúmulo das pesadas neves siberianas. Portas pequenas e muito poucas janelas restringiam ao mínimo as aberturas nas construções. Não havia dúvida de que isso ajudava a conservar o local do qual precisariam nos longos e gelados invernos à frente, como Nikolai bem sabia. Na frente do prédio, que parecia ser a sede administrativa, tremulava com uma gentil brisa uma bandeira da URSS, com uma foice e o martelo aplicado sobre ela. Nikolai percebeu que, mesmo naquela região remota, os prisioneiros e guardas tinham um senso de patriotismo e orgulho nacional. Quando o grupo de 5 homens chegou ao campo, causou até um alvoroço. Era tarde, mas assim mesmo os prisioneiros, como também os guardas, começaram a sair dos alojamentos e outros prédios. Era óbvio que a maioria deles acordara do sono, mas isso não pareceu incomodá-los. Era o primeiro contato que qualquer deles tinha com o mundo exterior depois de meses. Todos se reuniram em volta, curiosos para ver os novos prisioneiros. Os soldados haviam trazido correspondência para os oficiais e guardas em serviço, e havia até uma ou outra carta selecionada para alguns dos prisioneiros. Mas principalmente, os internos ficaram alegres só de ver rostos novos e tomar conhecimento das últimas notícias. Quando a agitação toda se acalmou, o diretor da prisão apareceu vestido com um camisolão. Examinou os prisioneiros com os olhos injetados de sangue. Parecia que estivera bebendo, mas Nikolai não se surpreendeu. Até nesse lugar tinha que haver vodka. Havia vodka por toda parte na Rússia. As pessoas se embebedavam com ela para espantar preocupações e aflições. Também a usavam com propósitos medicinais, pingando-a sobre cortes, feridas e infecções. Usavam-na até nos carros durante o inverno, para impedir que radiadores e tubos do combustível se congelassem. E certamente, o diretor costumava bebê-la para esquecer a solidão do lugar. Enquanto Nikolai estudava o rosto do oficial, teve a curiosidade de saber de onde seria a família daquele homem. Teria esposa? Filhos? Parecia estar na faixa dos 40 e poucos anos. Era considerado um oficial militar? Parecia que o homem deixara de se importar com a própria aparência, mas Nikolai não tinha ideia de qual era a norma para os oficiais em postos distantes como aquele. Será que alguém ali realmente se importava com a aparência de um oficial? Nikolai achou que talvez não. Em meio ao lusco-fusco, Nikolai pôde ver o rosto do diretor, com barba por fazer. Ele tinha um cabelo grisalho, e Nikolai precisou sorrir. Pelo menos o homem ainda tinha uma cabeça cheia de cabelos. Nikolai passou a mão sobre o próprio couro cabeludo ralo, lembrando-se de que tinha menos cabelos que o diretor, embora este parecesse mais velho. O diretor cumprimentou os prisioneiros com mau humor e depois virou-se para retornar aos seus aposentos. Com um gesto de mãos, mandou que um guarda os levasse para um breve tour do campo. Nikolai se surpreendeu ao descobrir que havia aproximadamente 300 prisioneiros ali. A prisão não parecia ser grande o suficiente para esse número, mas, a julgar pela superlotação dos beliches nos alojamentos, ele podia crer nisso. Uns 20 a 30 prisioneiros se amontoavam num pequeno quarto, com espaço suficiente para, quem sabe, 10 ou 12. O único espaço que Nikolai poderia considerar seu era sua própria cama do beliche, que media pouco mais de 1,50 m. Tábuas mal aplainadas formavam as ripas que constituíam a estrutura de cada cama. Nikolai franziu a testa ao olhar em volta e para cima, para a cobertura de zinco do alojamento. Gostando ou não,
esse seria seu novo lar. Quanto antes se acostumasse com ele, tanto melhor.